Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir a ausência de paz. Que a paz do Senhor Jesus esteja em sua vida, em sua casa, em todo o seu viver. Vamos à nossa leitura de Lucas, capítulo 13. Estamos meditando naquilo que são as interpretações que geram curas e feridas, o bom tratamento e a interpretação da visão mental de Deus sobre todos os cuidados humanos, como a autoridade de Cristo e do poder da palavra funcionam para o bom desenvolvimento do ser humano. As escolhas do indivíduo dentro das essências do reino, as quais fazem ele ser próspero em todas as áreas de sua vida e que abrem espaço para Deus acrescentar sobre ele bênçãos que já estão prontas no reino espiritual, ok? Muito obrigado por você estar aqui juntamente conosco para meditar nas Escrituras Sagradas na presença de Deus. Um forte abraço a você. Vamos então fazer uma oração para nós darmos início à nossa leitura de hoje. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será. Pedimos que o Senhor tome, Senhor, a liberdade neste dia. Fale conosco, meu Deus, segundo aquilo que o Senhor quer. Espírito Santo, ensina-nos, conforta-nos naquilo que o Senhor quer. Jesus, ensina-nos quais as nossas atitudes para que nós possamos ver o teu cuidado na região física de nossas vidas também. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Declaramos a liberdade total do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nosso meio, desde agora para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos. Vamos então, neste momento, continuar lendo Lucas 13. Estamos observando que para a cura, o foco de Deus, ele é primário, urgente e assim, primitivo, é primícia. É a primeira prioridade, assim, é a absoluta de Deus para todo funcionamento, incluso para a cura. Seja a cura física do indivíduo, seja a cura emocional do indivíduo, ou seja a cura espiritual do indivíduo e das circunstâncias, de um tema, de uma nação, de um ambiente, de uma área, de um propósito, de um projeto, de um negócio, seja o que for, a primazia é a contribuição pela paz. Nada se desenvolve se a paz ela não é estabelecida. E essa questão da paz, ela abrange muitos tópicos dentro dela, porque a paz é a definição do juízo de Deus, mas dentre eles significa o acordo. Por isso que o próprio profeta Ageu lhe disse: não andarão dois juntos se não houverem acordo, ou seja, se não houver a paz. Essa paz, ela implica também num acordo, e esse acordo implica também em todas as essências de Deus. Quem não quer a essência de Deus, não quer. Quem quer a essência de Deus quer contribuir para a paz. Ele quer viver em paz. Ele quer ter paz nos resultados de toda a vida dele, de tudo que ele plantou. Então aqui, Lucas 13 começa a dizer assim: naquele tempo, estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que aqueles realizavam. Começa a falar sobre a necessidade de arrependimento. E respondeu Jesus: pensai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não. Vos digo, antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. Então aqui, Jesus fala sobre mortes causadas por falta de paz individual. Naquele tempo, os magistrados daquela época, os referenciais da época, por falta de paz, começaram a causar contendas, e por causa das contendas, porque eles tinham a mentalidade inquietante pela falta de paz por causa de quererem protegerem suas cadeiras, o que aconteceu aqui? Eles começavam a perseguir e matar pessoas.
A falta de paz, ela traz toda a distorção, muitas vezes da mentalidade humana, fora das essências de Deus, fora das orientações de Deus. E aí, quando não há paz, Jesus diz, ninguém fica fugindo não, ninguém escapa. Todos de igual modo perecereis. Por quê? Quando o excesso da contenda, da inimizade, da dissensão, ela é extrema, não dá resultado nenhum bom, não dá fruto nenhum, não causa nada. É o abraçar do indivíduo aos espíritos destrutivos para acabar com aquilo que ele faz, para destruir a qualidade dele, o ambiente dele, o trabalho dele, a falta de paz. A parábola da figueira estéril, verso 6. Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, por que ocupa ainda a terra inutilmente? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque. Se der fruto, ficará. Se não der, depois a mandarás cortar. Aqui fala sobre um prazo interessante na Bíblia, sobre o aguardar frutos. Quanto tempo você deve aguardar uma pessoa que te promete algo? De 3 a 4 anos. Se uma árvore ela não dá fruto de cuidado, de 3 a 4 anos, ela deve ser cortada. É bíblico. Por quê? Porque há que se ter um fruto diante de Deus. E esse fruto significa a escolha nossa, como nós estamos vendo as definições de todo o livro de Lucas, pela paz. A nossa escolha pela paz, a nossa decisão pela paz, a responsabilidade que nós temos em manter a paz de Deus para que Ele conviva no nosso ambiente. É necessário nós termos a responsabilidade de dar esse fruto de paz. Porque se nós não dermos esse fruto de paz, diz aqui, de igual modo perecereis. Ninguém sobra. E quando fala da figueira, fala também da responsabilidade de um referencial, né? No livro de Mateus, Marcos, nós já estudamos sobre isso também. A cura de uma paralítica. Vamos continuar vendo aqui os efeitos do que é a ausência de paz, arrependermos por não termos paz e corremos para dar fruto de paz. A cura de uma paralítica. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou a si e lhe disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele então pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o chefe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar. Nesses 20 para serdes curado? Nestes 20 para ser curado, e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou jumento, ou não leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Aqui é uma outra expressão a respeito da paz. Deixar para fazer o bem, contribuir para a paz, cuidar de alguém, livrar alguém, curar alguém no dia de amanhã. Deixar para depois, né? Deixar para depois, postergar.
deixar para decidir se eu vou andar em paz, se eu vou contribuir com a paz do meu próximo o ano que vem. Quando eu postergo a bondade, quando eu postergo o cuidado, principalmente com aqueles que Deus confiou nas minhas mãos, eu estou sendo o que Jesus disse, hipócrita. Porque o reino de Deus, confiar em Deus não é uma ligação invisível de pensamento com Deus e pronto. Não, é ação de obras. É começar a cuidar do que Deus nos deu, a vida, o zelo, a manutenção, o respeito, a honra de uns para com os outros. Então, quando esse que estava lá, né, o chefe da sinagoga, virou para a mulher e disse: no dia de trabalho pode vir para ser curado, no sábado não venha. Não venha no sábado não, você não vai ser curado. Deixa para depois, outra hora você é curado. Para ter paz, deixa para depois. Não funciona. E é interessante que dá para entender que essa mulher ela era enferma porque uma opressão dominava ela e ela achava que nunca estaria livre. Quando Jesus diz, você está livre do que causou essa enfermidade, a paz entrou dentro dela. E quando chegou a paz, ela foi endireitada. Jesus a endireitou. Então isso significa que a gente tem que contribuir para a paz dos outros e a nossa. Se Deus põe alguém na nossa frente, alguma circunstância que não tem paz, não é para a gente postergar aquela instigância, não é para a gente deixar alimentando aquela contenda constantemente. Não é, já era para a gente ter corrido e contribuído para a paz. Se a gente não foi, por que a gente não foi? Deus não nos tem por inocentes, né? Por pessoas que não sabiam. O que será que Deus sabe que nós já sabemos? Se Ele visita o nosso espírito, a nossa alma, todo o nosso entendimento e lê o histórico da nossa vida desde o nosso nascimento, o que será que Ele não vai achar de ciência realmente do que a gente sabe que devia ter feito? Que o Senhor tenha misericórdia. Então, esta mulher estava sofrendo e Jesus não deixou para outro dia. A falta de paz, de contribuir para a paz do próximo, faz muita gente descer à sepultura. As pessoas ficam enfermas, doentes, com inúmeros problemas. E a gente está lá inocente, sem saber o que foi. Pelo descuido, né? Nós não temos ideia. E na leitura que nós estamos fazendo de Lucas fala de muitas enfermidades que nós causamos por interpretarmos mal, por acostumarmos a uma mentalidade destrutiva na sociedade e por nós tratarmos mal aqueles que estão ao nosso redor. A gente causa muita doença nas pessoas e não faz ideia nem da doença, nem da ferramenta destrutiva e nem do centavo que Deus está contando. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Que os nossos frutos e ferramentas sejam modificados cada dia mais dentro do reino de Deus, para que nós não venhamos pagar coisa alguma, a não ser receber dos frutos da benignidade, misericórdia, bondade do Senhor Deus. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Então Jesus perguntou: a que é semelhante o reino de Deus e a que compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e plantou na sua horta, cresceu e fez-se árvore, e em seus ramos se aninhavam as aves dos céus. Perguntou mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até que levedou. Então aqui fala sobre
as nossas atitudes de paz. Ah, mas eu não consigo ter paz. Ah, mas eu acho que se eu for lá e for fazer e for cuidar, eu acho que eu vou passar muitas circunstâncias inesperadas, eu acho que eu vou ser constrangido, o que vai acontecer? Deus não diz para você, faz tudo de uma vez correndo. O que Deus diz aqui? Começa a agir nas atitudes de contribuir para a paz do próximo, nem que se for como um grão de mostarda pequeno. Ah, não fica sem fazer nada e começa aos poucos. Devagar e aos poucos. Igual o fermento, põe um pouco e vai acrescentando aquilo que é a sua verdadeira importância de agir para contribuir com a paz do próximo, com a sua paz, com a paz do seu ambiente. Começa, você não... Principalmente, né, o ser humano tem muita facilidade de pensamento destrutivo, os pensamentos que realmente são negativos. Para ele mudar, ele tem que ser cada dia um pouquinho mais, porque não dá, é muitos anos pensando de forma ressentida, ofendida, provocativa, instigativa, com ira, com vingança, para depois o indivíduo começar a pensar tudo de uma vez. Então ele vai pensando e agindo com aquilo que é a palavra de Deus, contribuindo com a paz. Agora, se ele ama mesmo a Deus, ele está abraçando o reino, o Espírito Santo pode abraçar ele de uma forma a qual ele vai largar todo o pensamento que ele teve e dizer, eu sou novo. Eu sou um ser novo, eu sou tão novo que eu não me lembro mais de nada. Eu vou contribuir para o reino, eu vou contribuir para a paz, eu vou contribuir para tudo que Deus quer fazer. Eu vou contribuir, né? Essas são atitudes de uma visitação do Espírito Santo quando enche o indivíduo e ele quer tanto, mas ele quer em abundância, assim, o tamanho do oceano. Ele quer Deus, que ele já não dá lugar mesmo para o pensamento dele em nada. E é bem mais rápido, não só o processo de conversão, mas o processo de contribuir para a paz de si e do próximo, edificar-se em paz, desenvolver-se e desenvolver o reino sobre a vida dele, ok? Aí esse fermento do reino, ele cresce. O fermento da palavra de Deus, ele cresce rápido, porque depende da devoção do indivíduo a querer se encher do Espírito de Deus, ok? A porta é estreita. Olha a sequência do Espírito Santo falando sobre ter paz, manter paz, não deixar para o dia de amanhã a paz que a gente pode produzir na vida do outro. Sobre nós realmente definimos construir nossa vida em paz de pouco em pouco. E aqui o desafio da porta estreita para vivermos uma vida escolhendo pela paz, ok? Percorria Jesus as cidades e as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe o homem, Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhe respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta e do lado de fora começar a desabater, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comemos e bebemos na tua presença e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde sois. Veja bem, veja, a resposta aqui está dizendo, digo-vos que não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. A iniquidade é praticada onde não tem paz, onde não se contribui para a paz do próximo, onde quer se ver o próximo se dar mal, se destruir, viver na dependência, no sofrimento, na necessidade, na escassez, na lágrima, na dor, no abandono. Isso são iniquidades. Então, Deus convivendo conosco, Ele sabe de onde somos, Ele nos reconhece quando a nossa essência é a dele. Se a nossa essência não é a dele, a palavra diz que no último dia Ele vai dizer, não vos conheço. Mas como? O Senhor via eu todo dia, como é que não conhece? Porque nós não andamos na essência de Deus.
Então, se eu andar na essência de Deus, se eu ando na essência de Deus, Deus conhece. Deus reconhece e nos abraça. E nos abraçará. E me abraçará no nome de Jesus. Verso 28. Haverá choro e ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Olha para isso. Virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Deveras há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Escolher para a paz, contribuir para a paz do próximo, viver em paz, analisar os nossos muros se eles estão em paz, observar os nossos termos se eles estão sendo construídos para harmonia, se tudo que a gente põe dentro dos nossos ambientes eles são de paz ou se eles não são. Isso é uma ordenança e um dever nosso para que a nossa vida esteja mantida na presença de Deus. Deveras há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão os últimos. Amém? Então a porta é estreita. Perguntar para Jesus, é difícil ser salvo? É difícil ter paz? Ele diz, tem que se esforçar. Tem que querer. Porque enquanto é difícil, é porque de verdade o indivíduo ainda quer pensar do jeito dele, do gosto dele, do pensamento dele, da forma. Ele está insistindo com ele. A hora que ele se entregar para Deus por completo, abraçar o reino e dizer, Deus, eu quero o Senhor cada vez mais, só me diz o que é para fazer que eu quero o Senhor. Deus dizer, contribui para a paz, acabou. Tudo que não for de paz ele larga, tudo que não for de paz ele deixa e pronto. Está vivendo para contribuir para a paz, nos termos dele. O lamento de Jesus sobre Jerusalém, verso 31. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo-lhe, saí e retira-te daqui, Herodes quer matar-te. Respondeu Jesus, ide dizer àquela raposa, eu expulso demônios e efetuo cura. Hoje, amanhã e no terceiro dia terminarei. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Olhai, a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis mais até que venhas dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aqui fala sobre a falta de paz em Israel. É por isso que a salmista diz, orai pela paz em Israel. Muitos dos conflitos é porque interiormente Israel ainda não está sendo trabalhado suficientemente com a paz que Deus gostaria de pôr dentro deles. Dá a entender, né? Isso aí é só talvez quem convive, quem vive ali no meio do povo, ou quem estuda mais a respeito, mas dá a entender que é um povo muito gigante. Um povo também que permite muitos conflitos. E quando o indivíduo, como já estudamos aqui nas lives anteriores, né? O indivíduo, o ser humano, ele é muito inquieto, muito contencioso. Contudo, ele gera muita confusão, muita briga. Ele mesmo não tem paz. E aqui o reflexo foi esse fariseu que disse, né? Vamos matar-te, Herodes quer te matar. E aí Jesus respondeu, falando de que ele iria cumprir tudo que Deus tinha dito para ele. Mas que essa falta de paz, falta de contribuir para a paz, trazia uma inquietação tão grande e uma desconfiança entre os referenciais de Jerusalém e Israel tão grande que cegava o entendimento deles. E cegava de uma forma que eles não discerniam quais eram os profetas que vinham da parte do Senhor e quais não vinham. E quando eles não discerniam, eles acabavam matando os enviados de Deus. Os enviados de Deus. Então tudo isso pela falta de paz. O ser humano erra pela falta de paz, os referenciais erram pela falta de paz e respondem diante de Deus
o sangue derramado, as obras desfeitas daquilo que Deus tinha confiado com eles, e eles não cumpriram na vontade de Deus. Por quê? Porque não contribuíram para a paz. Não contribuíram para uma medida sem contenda, sem confusão, sem ofensa, sem falatório. Isso tudo só causa tumulto e perca, desunião, divisão, desarmonia entre um ambiente, uma sociedade, uma comunidade, uma nação. Divide o reino e não se sustenta nada numa nação. Misericórdia, né? Por quê? Porque não contribuiu para a paz, não escolheu as essências de Deus em paz. Não esteve preferindo as essências do Espírito Santo de Deus. E aí vem o preço, né? Porque Deus está pronto para abençoar. Ele envia aqui na história de Israel até os profetas para orientar o povo. E os profetas chegam lá e os inquietos, contenciosos, cheios de ofensa, matam os profetas. Porque eles desconfiam da vida, de tudo. E as armas deles são só para não contribuir com a paz. E chegam a matar as próprias indicações de Deus. As próprias orientações primárias, genuínas do Senhor Deus. Eles matam, eles enterram, eles afastam, eles desprezam, eles deixam de canto. Porque não querem a essência do reino, não querem o Senhor. Eles não querem a ferramenta de Deus, eles não querem contribuir para a paz. Eles estão preocupados em fazer do jeito da cabeça deles, porque eles acham que vão conseguir preservar, para preservar o que eles têm. E de verdade, sem a presença de Deus, a gente preserva o quê? Sem a presença genuína da paz de Deus, a gente preserva quem? A gente deixa em conservação para a humanidade o quê? Nada. Na verdade, a gente está abrindo brecha para todo tipo de destruição começar a fermentar, né? A destruir a humanidade. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Vamos orar, agradecer a Deus por esses momentos na presença dEle, por Sua palavra aos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor falou. Estenda as tuas mãos, ajuda-nos a cooperar com a paz, a decidir pela paz, a escolher a paz, Senhor, porque é através dela que o teu reino se estabelece, e escolhendo a tua essência, Senhor, a tua verdade, o contribuir para o cuidado genuíno tênue com o Espírito Santo de Deus ao ser humano, Senhor, sem violência, sem agressão, é que o Senhor tem realmente a tua bênção sobre cada um dos teus filhos e todos aqueles que te clamam, todos aqueles que te buscam. Nós te agradecemos por tudo, desde agora para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que o Senhor abençoe, um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!